Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós iremos fazer, mais uma aula, nós iremos participar da aula com um conteúdo do seu livro 1. Esse conteúdo ele é muito importante, é um conteúdo relativamente fácil. Você já faz uso dele, é lógico, nas suas composições textuais, mas você agora vai entender do que se trata e como você deve utilizar esse conteúdo nas suas composições textuais. Nosso conteúdo de hoje, ele trata sobre vozes no texto. O que são vozes no texto? As vozes no texto, elas são as diferentes formas de discurso. É como você faz o discurso textual. Quando você estuda gêneros textuais, você entende que há uma determinada forma, um determinado tipo de discurso. Por exemplo, quando você lê uma fábula, você vai perceber que o autor da fábula, ele escolhe ou ele conta aquela fábula como uma história contada em terceira pessoa, ou ele conta a história com a fala de cada um dos personagens no seu texto. Aí entra aquele parágrafo, travessão, dois pontos, verbos, verbos com dois pontos. E ele disse, travessão, a fala do personagem. Então, um texto, ele pode ser escrito de algumas formas. E ao fazer escolhas, eu estou trabalhando com as vozes no texto. Então, hoje, o meu objetivo, o nosso objetivo é identificar estas diferentes vozes no texto. O nosso conteúdo, então, é os tipos de discurso, e o discurso ele pode ser, então, direto e indireto, que é o mais, que a gente mais escuta, mais ouve, o professor mais fala na sala. E como que é isso? Nós vamos estudar, então, discurso direto, discurso indireto, que são tipos de discurso para inserir, colocar as falas e os pensamentos dos personagens dentro do gênero narrativo que você escolheu. Por exemplo, se você comparar a fábula a um artigo de opinião, você vai perceber que na fábula você tem personagens, você escreve, o discurso é relacionado à fala das personagens. No artigo de opinião, o discurso é a sua fala. Então, em primeira pessoa, em terceira pessoa. Então, vejam que aqui nós vamos estudar este conteúdo, certo? Continuando, então, a palavra-chave, discurso. O versículo bíblico que eu trouxe para vocês se encontra em Tiago 1:22 e diz: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Então, o discurso é a capacidade que eu tenho de fala, de escrita e de enviar a mensagem, escolhendo a forma como eu vou mandar, com que voz eu vou colocar nesse texto. Dentro desse conteúdo, o princípio que eu levantei foi mordomia, tá? Por quê? Porque eu tenho que administrar, eu tenho que cuidar como eu vou fazer este discurso, para quem eu estou mandando a mensagem, quais são os envolvidos na situação comunicativa para que eu possa usar o discurso e me dirigir, de que forma eu vou me dirigir então a estas pessoas. Continuando então, você vai perceber aqui, eu coloquei para vocês o nosso relacionar. O discurso, a nossa fala ou a nossa escrita, ela sempre foi uma forma de comunicação deixada por Deus para nos relacionarmos. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, nós nos deparamos com várias formas de discurso. Sendo assim, é muito importante sabermos administrar a palavra a ser proferida na fala ou na escrita. Então, quando eu vou fazer um texto, eu escolho a forma de discurso para enviar a minha mensagem. E aí o discurso, ele vai ser dividido. Vamos lá. Os tipos de discurso, então, ou quais são as vozes que existem em um texto. Um texto, ele pode trazer o discurso direto.
né? O discurso direto, então, é aquele onde você coloca muitos travessões, muitas aspas, onde você usa os verbos dissende, né? Os verbos de elocução que a gente chama. E ele disse, dois pontos, na outra linha, travessão. Ou, e ele disse, abra aspas e coloca a fala da pessoa, né, a quem você se refere. Então, esse é o nosso discurso direto. No discurso indireto, é quando eu simplesmente faço a narração direta. E ele disse que virá às 8. Se for no direto e ele disse, dois pontinhos, travessão, eu virei às 8. É tranquilo, bem fácil de compreender. O discurso indireto, então, será esse onde você falará direta. Indireto, você colocará a fala dos personagens narrando. É uma narração, né? O tempo todo você vai narrar a história. Sabe quando você conta uma história assim? Ah, e o professor disse que irá apresentar mais de uma teoria na próxima aula. Então você está fazendo um discurso indireto. Quando você faz o direto, quando você diz assim, o professor disse, pessoal, eu vou trazer para vocês na próxima aula mais teorias. Então, isso na fala, você não percebe. Mas quando você transfere para a escrita, tem regras para isso. No discurso direto, por exemplo, há necessidade dos dois pontos, há necessidade do travessão, há necessidade, né, do próximo parágrafo de travessão, e também, quando você não quer dar parágrafos, a necessidade das aspas, para isolar aquela fala da pessoa que está discursando no texto. Temos também o discurso indireto livre. Esse aqui, ele é um pouquinho mais elaborado. Esse é quando você tem os dois juntos. Quando você tem tanto a forma direta quanto a indireta. Então, você precisa ler com mais cuidados para você perceber quando é a fala do personagem e quando é a fala do narrador. Elas se misturam no texto. Claro que você, lendo, você vai perceber que ora é uma narração e ora é a fala ou o pensamento do personagem. Então, continuando aqui, vamos fazer, né, falar um por um. Discurso direto. O discurso direto, ele é a forma de dar vida própria aos personagens, como eu disse, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. No discurso direto, são utilizados dois pontos, aspas ou travessão de diálogo. Então, isso aqui nós vemos muito. Eu não estou dizendo que nenhum livro dos adultos possa ter o discurso direto, mas é muito mais comum nos livros infantis. Por que isso? Porque uma criança, ela gosta de imaginar, ela quer ficar presa àquele mundo, né? O mundo do lúdico, da fantasia. E ao colocar travessões, dois pontos no verbo, travessões, eu vou inserir essa fala. Ao colocar a fala do personagem, percebo que a criança ela já imagina aquele personagem falando e ela fica repetindo aquela fala, né? Então, quando você lê, você deve ter alguma memória dos seus pais fazendo leitura de contos para você. Você lembra que existiam algumas falas que ficam na nossa memória, por exemplo, e o lobo disse, né? Nossa, vovó, porque esses olhos tão grandes? Então, é um tipo de discurso muito mais usado e característico das leituras, né, literaturas infantis e também no teatro. O teatro também é, né, um campo onde vocês vão encontrar muito mais o discurso direto. Eu tenho aqui alguns exemplos de frases para vocês. Ó. Preciso estudar muito para a prova. Então, o aluno afirmou, verbo dissende, verbos de elocução. Ai, o que é isso? O verbo dissende ou verbo de elocução é aquele que vem anterior à fala que se segue. Então, ele vem com dois pontinhos, certo? Ou ele pode vir com as aspas. Então, dois pontinhos, travessão e a fala. O aluno afirmou, dois pontos, travessão na próxima linha. Preciso estudar muito para a prova.
O réu afirmou, dois pontos. O réu afirmou, verbo, dois pontinhos, aspas. Sou inocente. Então, eu posso fazer uso tanto de um parágrafo, né? Abrir um parágrafo com travessão, ou eu também posso simplesmente colocar os dois pontos e assinalar a fala com aspas, certo? Então, no discurso direto, nós temos que lembrar, são utilizados os verbos de elocução, ou seja, verbos relacionados ao dizer, como, por exemplo, falou, afirmou, e ele perguntou, e ele declarou, respondeu, indagou. O nome disso a gente chama verbos de elocução ou verbos de sende, verbos de dizer, que introduzem, né? São aqueles que vão introduzir a fala do personagem. Então aqui nós temos o que é o discurso direto no texto. Nós estamos estudando como ocorre o discurso no texto, certo? Aí nós vamos continuar agora falando sobre outro discurso. O discurso indireto, como eu já pincelei para vocês anteriormente, o discurso indireto, ele possui uma característica. A característica dele é a intervenção do narrador. Se naquele discurso anterior você tem apenas a narração dos fatos feitas pelo narrador, no indireto você terá a intervenção, quer dizer que ele vai interagir durante o texto, né? Ele entrará no discurso. E ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens, ele então está fazendo a sua intervenção. Esse discurso, ele sempre será feito na terceira pessoa, certo? Por exemplo, o aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Então aqui não há a narração assim, e o aluno disse, e nem a frase do aluno, mas já está todos conectados, todos juntos. Quem fez isso? Quem fala isso? O narrador. Essa é a narração em terceira pessoa. Também eu tenho aqui, ó, o réu afirmou que era inocente. Então vamos só comparar. No discurso direto, eu tenho essa construção. Os verbos de sende, os dois pontos, o parágrafo, a travessão e a frase. No discurso indireto, eu tenho apenas a narração. Eu continuo dando a mesma informação, mas agora eu sou apenas um narrador que conta o que aconteceu. Então, há a intervenção do narrador aqui. E assim, né, além disso, também existe os verbos de elocução para anunciar o discurso, além das conjunções, né, que separam a fala, que é essa aqui, ó. O aluno afirmara que, o réu afirmou que. Aqui eu tenho uma conjunção chamada de integrante, nós estudamos no conteúdo anterior. E essas conjunções, elas fazem isso, elas dão abertura para a próxima oração. Então, a gente tem as conjunções para separar a fala do narrador da fala do personagem. Ao nome disso, eu dou de discurso indireto. O discurso indireto, ele é muito mais comum, né, nas leituras, já nas leituras de adultos, nas leituras, não digo que nas de infantis não tenham, mas elas são mais comuns, né, nas leituras para adultos. O discurso, então, ele pode ser classificado em direto, como eu já disse, indireto, e agora nós vamos para um outro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. O que será isso? No discurso indireto livre, há uma fusão. Então, percebam, no discurso indireto, há a fala separada de cada um dos personagens e do narrador. O narrador conta, o personagem fala. No indireto livre, só o narrador é quem conta a história. E no indireto livre, eu vou ter então tudo junto ao mesmo tempo. No discurso indireto livre, há o direto e indireto, não há marcas, então não tem aqui dois pontos, aspas,
travessão, para indicar quem fala. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir quando a fala é do personagem e de quando a fala é do narrador, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O chefe, impaciente, perguntou a João o motivo do atraso. João estava nervoso, mas não tinha o que fazer além de dizer a verdade. Percebam que aqui há uma intervenção do narrador. Você não sabe se essa fala, João estava nervoso, é o João falando que estava nervoso ou o narrador contando do personagem. Mas não tinha o que fazer além de dizer a verdade. Contou que o carro havia estragado, já imaginando que o chefe não acreditaria nele. Então aqui você tem uma mistura de discursos direto e indireto e o narrador. Então, o chefe impaciente perguntou a João o motivo do atraso. Se eu transformar isso no direto, ficaria: o chefe impaciente perguntou: João, por que você se atrasou? Esse seria o direto. No indireto, nós temos aqui João, né? O chefe perguntou a João o motivo de seu atraso. Esse seria o indireto. E o indireto livre? O chefe impaciente perguntou a João o motivo do atraso. João estava nervoso, mas não tinha o que fazer além de dizer a verdade. Então, percebam a homogeneidade da informação entre narrador, personagem e fato, tá? Então, aqui eu tenho esse como discurso indireto livre, quando há, não há mudanças, é importante você guardar essa informação, não há mudanças de discurso, não tem 2 pontos para o verbo de dizer, não tem travessão, não tem aspas, nós temos apenas, o verbo aqui, sim, mas você não tem o que, você não tem 2 pontos, você não tem aspas. Nesse caso, está tudo, uma informação única, mas você precisa encontrar o tipo de discurso. Então, nesse caso, eu tenho o discurso indireto livre, tá? Aqui, eu trouxe para vocês uma passagem. Como é que acontece, então, a passagem do discurso direto para o indireto? Nós já fizemos isso algumas vezes em sala, quando você passa o texto da primeira pessoa para a terceira pessoa. Então, aqui, para fazer a passagem do direto para o indireto, nós precisamos de algumas mudanças na escrita. Nós precisamos mudar as pessoas e os pronomes. Então, por exemplo, a primeira pessoa do discurso direto, ela passa para a terceira, do eu para o ele, ou ele, ela, Você deve mudar a pessoa do verbo e todos os pronomes da frase. Então, vejam, se eu comecei, eu estou em uma viagem maravilhosa, vou passar para o discurso indireto. Ele disse que está em uma viagem maravilhosa. Então, eu mudei a pessoa, de eu para ele ou ela. E se for no plural, nós estamos viajando. Então, eles estão viajando. Então, você faz essa troca. Eu trouxe meu óculos. Nós, trouxemos, ou ele trouxe seu óculos. Nós trouxemos nosso óculos. Então, não muda somente a pessoa. Você tem que fazer a correção de pronomes. Você precisa corrigir o plural, Você precisa fazer a concordância de pessoa, de número, para que o seu texto seja realmente passado de um discurso para o outro. E se for o contrário? E se ele estiver no indireto? Mesma coisa. Você vai tirar o ele, então, ele disse que iria viajar. Então, você vai passar para a primeira pessoa. Eu disse que irei viajar, certo? É bem tranquilo aqui. Trouxe para vocês também uma tabela onde você vai observar essa diferença mais clara. Então, vamos ler aqui do discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, sou a pessoa com quem falou há pouco. Essa é a pessoa no discurso direto. E no discurso indireto,
Ele disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco, tá? Próximo. Eu comecei meu trabalho ontem. Primeira pessoa. Discurso indireto. Ele disse que ele disse que começara seu tratamento no dia anterior. Então, fica bem claro para vocês aqui a diferença do direto para o indireto. No direto também, nós viajaremos amanhã. Então, estou em primeira pessoa, discurso direto. Vou passar para a terceira pessoa do discurso indireto. Eles disseram que viajariam no dia seguinte. Não me ligues mais. Discurso direto. Eu estou falando. No indireto, ele pediu ou ela pediu que não ligasse mais. Então, eu entendo que isso é muito fácil, mas você tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer o seu texto. Então, se o seu texto é escrito em terceira pessoa, você tem que manter sempre essa regra de pessoa e pronome combinando, para que não haja problema de concordância verbal e nominal. Meus queridos, eu acredito que vocês tenham entendido, o nosso conteúdo de hoje, que foi sobre os tipos de discurso. Na próxima aula nós falaremos mais um pouco sobre eles, E eu entendo que vocês já tinham esse conteúdo mais ou menos organizado, mas agora fica mais claro e você precisa fazer uso. Lembrando de algumas regrinhas que são: caso você escolha discurso direto, use muito os verbos de sende com 2 pontos, o travessão se você quiser fazer de forma direta com falas, ou as aspas para isolar a fala de quem está ali verbalizando. Caso você faça o uso do discurso indireto, você use sempre o que e o se para inserir a fala de quem você está mostrando no discurso. O discurso ele está presente em todos os textos, está presente na nossa fala, e durante a sua escrita, durante a sua produção de texto, procure sempre identificar, Esse foi o nosso objetivo de hoje, identificar essas vozes no texto. E como eu identifico uma voz no texto? Descobrindo qual é o tipo de discurso apresentado em um texto. É isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço.